Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Além do Céu da Semana, a gente conversa mais um pouco sobre o processo de publicação do conhecimento científico, falando sobre a revisão por pares e também, mais uma vez, sobre o momento delicado que vive a ciência no mundo e particularmente nos Estados Unidos. E depois do Clique Ciência com o professor Rainer Guilhermo Nascimento Ferreira, do Departamento de Hidrobiologia, a gente entrevista a professora Maria Estela Coutinho de Alcântara Gil, do Departamento de Psicologia da UFSCar. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar e também em vídeo nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia, hoje aqui comigo, está de volta em nosso estúdio o professor Adilson, também o Gustavo. Muito boa noite para vocês. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É sempre bom estar de volta aqui no Paideia. Boa noite, Mariana, Adilson, aos ouvintes, espectadores do Paideia. Vamos lá para mais uma edição. E a gente começa, então, sabendo o que observar no céu da semana nesses dias se a gente aguentar o frio, né? Vamos lá, então, assistir o céu da semana. No início da noite, podemos ver Mercúrio no horizonte oeste na constelação de Câncer. Ele fica visível até às 7 da noite. No alto do céu está Júpiter, visível na constelação de Virgem, até a meia-noite. Saturno começa a noite a leste na constelação do Serpentário e fica visível até às 5 da manhã. De madrugada, aparece Vênus a leste, na constelação de Touro, a partir das 4 horas. Para encerrar nossa série de programas sobre as constelações criadas pelo astrônomo polonês Johannes Hevelius no século XVII, vamos falar sobre duas das mais fracas constelações de todo o céu. O Leão Menor é uma delas. Situado entre o Leão e a Ursa Maior, foi retratado como um filhote de leão no Atlas Celeste de Hevelius. Essa constelação contém muitas galáxias que podem ser observadas com telescópios amadores, como, por exemplo, NGC 3021. O Lagarto é outra constelação composta de estrelas muito fracas. Fica entre o Cisne e Andrômeda e representa um lagarto escondido nas pedras. Seu objeto mais notável é BL Lacerta. Inicialmente identificada como uma estrela variável, BL Lac é, na verdade, uma galáxia com núcleo extremamente ativo. É o protótipo de uma classe de galáxias chamadas Blazares, que apresentam ampla variação de brilho e forte emissão em rádio, proveniente de jatos de matéria a velocidades relativísticas. Hevelius ainda criou mais 3 constelações, que foram descartadas pelos seus colegas astrônomos: o Triângulo Menor, Monte Menalo e o Cão Cérbero. Sua criatividade permanece nas cartas celestes até hoje. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia e enquanto a gente assistia esse episódio de despedida do Hevelius aí no céu da semana, foram várias semanas com as constelações do Hevelius, você estava colocando algumas dúvidas em relação a um termo que o Gustavo usa quando fala da constelação do Lagarto, né? Isso que mesmo. É Blazar, né, Adilson? Exatamente. A gente estava conversando aqui com o Gustavo, né? Que a gente costuma ouvir quasar, pulsar, né? E muitas vezes as pessoas podem confundir, né? Então talvez o Gustavo pudesse explicar um pouco melhor o que é esse Blazar aí, que é essa galáxia aí que foi apresentada. Isso mesmo, esse termo Blazar vem justamente desse objeto aí do lagarto, que é a BL Lac. Inclusive esse nome BL Lac, que é BL do lagarto, era um nome, uma designação de estrela variável, que eles só conseguiam ver o núcleo da galáxia
E aí, como ele mudava de brilho, eles achavam que era uma estrela. E depois, com telescópios maiores, viram que, na verdade, era a região central da galáxia, o núcleo, que tem uma variação muito grande de brilho. E como era diferente das outras galáxias que mudam de brilho, eles colocaram numa classificação à parte, que são os blazares. E aí é uma mistura do nome, da inicial BL, do lagarto, com o quasar. Né? O quasar também é uma galáxia cujo núcleo brilha muito mais do que o resto, só que lá pelos anos 60, 70, aqui, quando foram aí começaram a ser identificados esses objetos, os astrônomos não entendiam muito bem, né, qual que era a diferença. E mais recentemente, aí nos anos 90, que foi então, né, criado um modelo que unifica todos esses tipos de galáxias com um núcleo que tem um brilho muito acima do normal. Né? É o modelo dos núcleos ativos de galáxias, e aí que estão os quasares, os blazares, também as galáxias Seyfert, as radiogaláxias, enfim, tem uma fauna, né, de Mas galáxias. é uma designação de galáxia. Exatamente, são galáxias... São tipos de galáxias, né? São galáxias espirais, né, que tem um núcleo, uma região central, que brilha muito mais do que uma galáxia que não tem um núcleo ativo, né, como a nossa galáxia, como a galáxia de Andrômeda. E o que é um núcleo E o núcleo, ativo? por que o núcleo é ativo? Porque você tem um buraco negro que está acretando, né, está, né, sugando, né, por assim dizer, a matéria que está em volta dele, o gás, né, e aí nesse processo aí de acreção que você tem um aumento, uma intensificação do brilho. E aí, nesse modelo unificado, o que responde pelas diferentes características de cada um desse subtipo de objeto é a geometria, né? Porque como a galáxia é espiral, às vezes ela pode estar de lado, e aí você só observa, o disco tampa o núcleo, às vezes ele está de frente, aí você olha o núcleo de frente, né? Então, dependendo da geometria, ele aparece, né, ou com muita emissão em rádio, ou com um núcleo extremamente brilhante, ou com as outras características que eram desses objetos aí do passado, né? Mas a gente ainda mantém o nome, né? E talvez o que seja bem diferente, que eu acabei de citar, é o pulsar, que são estrelas de nêutrons, né, que é um dos estágios finais. Aí sim nós estamos falando de estrelas, não estamos falando de galáxias, embora os nomes sejam parecidos. Isso, é uma confusão normal, né, pessoal? A pulsar, até radar, o pessoal bota no meio, não sabe a diferença, né? Mas enfim, né? O pulsar, claro, é um objeto totalmente diferente, realmente um objeto estelar, compacto. E essa questão dessas emissões fortes, né, isso também sempre foi marcante nessas observações que vem com esse auge, né, principalmente da radioastronomia, que é uma coisa relativamente recente, né, de uma forma de observação que vai surgir depois da Segunda Guerra, que aí começaram a detectar esses objetos todos aí pelo universo, no primeiro momento. Isso, que até a gente ter a radioastronomia e a astronomia espacial, nós somente observávamos o universo numa faixa muito estreita, que é da luz visível, um pouquinho do infravermelho, né? Quando a gente começou a fazer observações de rádio e depois de raio-x, raio-gama, nossa visão do universo mudou completamente. Então isso foi um avanço fundamental na astronomia, permitiu compreender esses fenômenos aí que eram meio que enigmáticos de uma maneira muito mais completa. E agora a próxima janela serão as ondas gravitacionais, né, que têm sido essas descobertas recentes, também vai permitir observar o universo de outra forma, de outra maneira, que a gente sabe lá o que ainda nós vamos descobrir com isso. Sim, todo instrumento novo, técnica nova, janela nova, né, traz surpresas aí que a gente não consegue imaginar, e eu acrescentaria aí os raios cósmicos, né, que são partículas, né, que é uma outra maneira de você fazer astronomia com partículas, aí, prótons e outros núcleos atômicos que podem chegar aqui, completa aí a nossa visão do universo. E no Céu da Semana, agora que a gente termina essa série de episódios aí com o Evérios, o que nossos espectadores e ouvintes podem aguardar para as próximas semanas? Tá, eu não vou dar muitos spoilers, né, mas o que é interessante é que a gente falou muito do Evérios, que completou aí o Céu do Norte, e aí tem umas regiões do Hemisfério Sul que também não tinha muitas constelações do Hemisfério Sul, porque os europeus não conseguiam observar, e teve uma figura muito importante aí que viveu no século XVIII, que é o Nicolas de Lacaille, que ele foi para a África do Sul fazer outra coisa, na verdade, que eu vou contar no episódio da semana que vem, e aí criou, né, o Evérios criou 7, o Lacaille criou 14, criou o dobro de constelações no Hemisfério Sul, também constelações totalmente, né, sem graça, assim, porque não tem nenhuma estrela brilhante, nem nada, mas que permanecem até hoje. Então, né, se preparem aí que nos próximos episódios a gente vai completar o céu aí, e aí a gente vai ter a coleção das 88 constelações que são usadas até hoje.
Se você quiser rever este e outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fiscar.br. E você sabe o que é uma estratégia de time vermelho e time azul? Nessa edição de Mídia e Ciência você vai ficar sabendo e também acompanhar a reflexão que eu fiz sobre o último movimento do governo de Donald Trump contra as medidas de combate ao aquecimento global. De brinde fica sabendo um pouco mais sobre a história da revisão por pares, que não existe desde sempre. Vamos lá. Que alguma coisa está fora da ordem não é exatamente novidade. Mas mesmo assim, ainda espanta saber que o dirigente da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, comunicou em uma reunião com lobistas da indústria do carvão e aliados a sua mais nova estratégia para questionar as evidências das mudanças climáticas e de suas origens na atividade humana. Proteção ambiental parece não combinar com a indústria do carvão e negação do aquecimento global. Mas tudo isso esteve junto no último dia 29 de junho, quando o dirigente da EPA falou à Coalizão Americana para a Eletricidade a Carvão Limpa sobre a sua estratégia de time vermelho e time azul para a revisão da ciência do clima fora do mecanismo tradicional de revisão por pares que caracteriza a produção do conhecimento científico. O conceito de time vermelho e time azul é inspirado em exercícios militares em que fundamentalmente uma equipe ataca algo, um alvo, que precisa ser defendido pela equipe oponente. A proposta foi feita originalmente em abril pelo físico Stephen Koonin. Ele sugeriu a formação de um time vermelho de especialistas que criticassem os principais relatórios sobre as mudanças climáticas. Depois, essa crítica seria comentada por um time azul de cientistas que sustentam o consenso sobre as causas do aquecimento global, em um movimento de idas e vindas que se desenrolaria às vistas da opinião pública. Essa sugestão de uma espécie de gincana pública da ciência climática me parece partir do pressuposto de que quaisquer opiniões são igualmente válidas e que a melhor solução seria aquela escolhida pela maioria do público espectador dessa queda de braço entre posições distintas. Como eu assisti recentemente ao blockbuster O Círculo, eu pensei que o filme traz uma visão semelhante de uma democracia direta em que, da solidão dos nossos smartphones, a gente escolheria as melhores soluções para a humanidade simplesmente apertando um botão e manifestando justamente as nossas opiniões e os nossos desejos. Eu também defendo a participação cada vez maior da população em todos os processos de tomada de decisão e, em particular, naqueles que envolvem a ciência e a tecnologia. Mas essa participação ela vai muito além da gente expressar opiniões que são construídas na solidão das nossas existências individuais. Eu entendo, por exemplo, que a questão está muito relacionada também às condições que a gente tem para julgar em quais fontes de informação a gente confia mais. Por isso, inclusive, é importante o conhecimento sobre como a ciência funciona. E, nesse caso específico, sobre o processo de peer review, a revisão por pares. 2 artigos bastante interessantes, um do site da Times Higher Education e o outro publicado na Nature, concordam que o peer review, como a gente conhece hoje, é muito mais recente do que a gente pensa. E só se tornou comum depois da Segunda Guerra Mundial. Mais detalhes você confere lá na coluna escrita, no site do Lab. Mas aqui eu quero destacar um aspecto. É a Nature que traz uma observação muito importante para a gente pensar sobre o tema nesse nosso contexto, registrando que momentos cruciais na história da revisão por pares aconteceram justamente quando o status público da ciência estava sendo renegociado. Sem dúvida, é um desses momentos que a gente vive atualmente. Eu não defendo uma ideia de método científico infalível, inquestionável, ou que apenas a ciência tem direito à voz naqueles debates em que ela tem algo a dizer. Mas o conhecimento científico e a forma como ele é produzido tem dado evidências robustas ao longo de mais de um século dos seus potenciais de compreensão do mundo à nossa volta. Se há falhas em casos específicos, elas devem ser questionadas, mas não com uma brincadeira de criança. Ou a gente vai agora também criar times vermelhos e azuis para debater se a Terra é redonda, se ela gira ao redor do Sol
E se ela é habitada por seres resultantes do processo de evolução? Boas leituras e uma ótima semana de reflexão. Estamos de volta aqui no Paideia e essa é uma coluna que eu acho que suscita várias reflexões, tanto pelo tema em si, que é o do aquecimento global, aí, que tem sido realmente um dos temas principais que tem aparecido na cobertura de não só de ciência e tecnologia, mas também de ciência e tecnologia, mas toda a discussão sobre o próprio processo de construção do conhecimento científico. E eu acho que era importante, a gente podia talvez aprofundar um pouco mais porque a revisão por pares e o modo como funciona a comunidade científica é diferente de um debate que, como está sendo proposto agora pelo governo de Donald Trump. Eu pensava algo que eu acabei não colocando na coluna. Gente, é comum no ensino de ciências, por exemplo, usar o que a gente chama de estratégia tribunal, que você divide a sala em 2 grupos e aí cada um tem que defender um determinado lado, que não necessariamente é o lado que as pessoas acreditam, e a experiência mostra que é possível defender qualquer lado e arrumar argumentos para defender qualquer lado, e isso é muito diferente da forma como é construído o conhecimento, né, Adilson? Exatamente. A ciência, de uma forma ou de outra, através do seu método, ela sempre tenta construir o conhecimento, aproximando ele o máximo possível da realidade. Como todas as verdades em ciência são sempre relativas, até que se surja um fato novo, uma nova descoberta, a gente tem que priorizar as evidências. Então, não dá para você falar de resultados científicos sem falar de evidências. É diferente quando você faz essa estratégia que você estava falando, que mais do que provar quem está certo e está errado, eu desenvolvo a habilidade de argumentar, que é importante também na ciência. A ciência também não é que a ciência foge do debate, mas você só pode fazer o debate quando você está em bases iguais. Então não adianta a gente discutir sobre um determinado fato, que eu tenho resultados, o outro contesta aquele fato porque simplesmente não acredita, porque acha que aquilo não vai ao encontro dos seus conceitos e das suas ideias. Então esse acaba sendo o grande problema dessa ideia aí, né? Quando você fala de equipe vermelha e equipe azul, é para descobrir quem tem a melhor estratégia, né? Quando você coloca 2 exércitos para fazer isso. E não é o caso da ciência, não é para ver quem sabe argumentar melhor, não é, e sim quem é aquele que consegue aproximar mais da verdade. Hoje em dia está sendo muito popular a terra plana, né? Exato. Uma coisa que é tão absurda, né? Mas as pessoas, né, acreditam que a nossa experiência cotidiana, né, mostra, você não consegue perceber a curvatura da Terra, mas você pode construir toda uma linha de argumentação, né? E isso tem aí realmente a Terra oca também, que existiria um Sol dentro da Terra e assim por diante. Então as pessoas criam as histórias, criam as suas narrativas e não tem muito o que se discutir isso. São coisas que não dá para discutir isso. Uhum. E aí o cientista fica numa posição meio complicada, porque se você começa a debater com essas pessoas, você está dando uma visibilidade muito maior, né, para esse tipo de ideia meio sem fundamento. E se você não vai, né, aí fala, ele está fugindo, né, ou, né, então é realmente uma situação complicada que a gente está vivendo nesses dias de hoje, aí, onde qualquer um, né, pode botar um vídeo no YouTube e as pessoas começam a ver, comentar, então realmente é uma situação bastante complicada. Que você não deve, então, debater pseudociência, esse que acaba sendo o grande problema. Essa é uma das preocupações que, nas matérias que eu li sobre isso, eles levantam, que é você dar visibilidade excessiva ou desproporcional a um grupo que é de poucas pessoas, né, que debatem, e aí sim, dentro da própria comunidade científica, né, que debatem, não concordam com o consenso de que o aquecimento global tem uma causa fundamentalmente antrópica. Outra preocupação que eles colocam também é que cientistas mais sérios, mais comprometidos, não quererão participar desse movimento por acharem que ele é ilegítimo. Então, você pode ter debatedores de má qualidade também, pessoas que já têm... Então, eu acho que é fundamental também a gente perceber que há um contexto em que essa proposta é feita, que ela não é feita
Por exemplo, porque tem os artigos que eu coloco também que falam da história da revisão por pares, tem um que inclusive o do Times Higher Education fala, não é uma vaca sagrada, não é que a revisão por pares não possa ser questionada, não é que ela foi sempre assim, porque eles também mostram que há um discurso de que sempre foi a revisão por pares, ou que desde o século XVII já era a revisão por pares, e não é exatamente isso, ela só se torna comum no século XX. Então não é que a gente se recusa a discutir a revisão por pares e, se for possível, aprimorar, a gente se aproximar cada vez mais do que for possível, né, da objetividade ou do compromisso com as evidências, eu acho que é mais apropriado a gente falar, inclusive, mas essa proposta do time vermelho e time azul está sendo colocada para, na verdade, só juntar mais argumentos para uma posição que já é fechada do governo americano e que eu acho que a gente esquece um pouco, e a coluna começa com isso, aonde isso foi dito? Foi dito a industriais da área do carvão. Inclusive tem, na mídia americana, eles fazem toda uma reflexão que isso pode estar anunciando a queda de uma determinada regulação de controle das emissões de carbono por essas indústrias. Então, os interesses parecem estar todos bem distantes dos interesses científicos e de produção do conhecimento, né? A questão da revisão dos pares, claro que ela não é infalível, vira e mexe, a gente vê artigos que são retirados de revista, embora foram aprovados por pares. Isso falando, por exemplo, artigos como artigos publicados na Nature, né? O famoso caso da homeopatia, por exemplo, né? Que se associava a isso, foi publicado com a memória da água, né? Feita a partir de estudos de ressonância magnética, e depois descobriram que os resultados não eram verdadeiros. Então isso acaba acontecendo com muita frequência. Porque quando você faz a revisão por pares, você só está vendo aquilo que foi escrito, você vai procurar a coerência dos dados e checar aquilo. Um dado fraudado, por exemplo, ou seja, apresentar uma evidência que não é real, ela pode muito bem passar pelos revisores, os pares que fazem a revisão. Isso tem se tornado cada vez mais comum, pelo menos o relato desses acontecimentos tem se tornado cada vez mais comuns, então acho que é importante a gente reforçar isso. Precisa ser permanentemente discutido, há de ter uma posição crítica sempre, acho que isso é uma das coisas que caracteriza a ciência, inclusive, mas isso é bem diferente do que a gente vê nesse caso aí do time vermelho e time azul. E para encerrar agora esse primeiro bloco do programa, a gente vai conhecer no Clique Ciência as pesquisas do professor Rainer Guilhermo Nascimento Ferreira, do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. Ele trabalha com insetos aquáticos. E a gente volta daqui a pouco já para a entrevista com a professora do Departamento de Psicologia da UFSCar, Maria Estela Coutinho de Alcântara Gil, com quem a gente conversa sobre desenvolvimento infantil, dentre vários outros assuntos. Mas antes a gente se despede agora do Gustavo. Muito obrigada por mais esse compartilhamento aqui desse primeiro bloco do Paideia. Até mais, então. Até o próximo programa. Obrigado. Sou o professor Rainer Guilhermo Ferreira, aqui do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. Aqui nós trabalhamos principalmente com ecologia, taxonomia, morfologia, evolução e comportamento de insetos aquáticos, voltados principalmente para a compreensão da evolução desses animais. Então, os alunos que desenvolvem projetos aqui no laboratório têm se preocupado em compreender como processos evolutivos têm moldado a interação entre características morfológicas, comportamentais e ecológicas em vários animais. Aqui focamos em insetos aquáticos, mas temos vários alunos trabalhando com outros animais, como pássaros, peixes e outros tipos de vertebrados e invertebrados. Aqui alguns estudos têm mostrado que a coloração dos animais, a cor dos animais, podem ter uma função na sinalização, na comunicação dos animais, e essa comunicação pode ter uma base morfológica. Por exemplo, nanoestruturas presentes na asa de insetos podem criar cor, e essa cor ser utilizada no comportamento desses animais como um meio de comunicação entre eles. Então, alguns alunos têm estudado os processos evolutivos por trás dessas características, e os resultados têm mostrado algo bastante interessante, que temos uma correlação, uma coevolução entre o ecossistema, o ambiente que esses animais vivem. Outros estudos têm focado, por exemplo, na evolução da seleção sexual, que envolve a escolha dos animais por parceiros sexuais de acordo com a sua cor, com a sua morfologia, de acordo com o seu comportamento. Então podemos ver que o cerne da nossa pesquisa aqui tem envolvido principalmente
essa questão de história natural dos animais, relacionando então o comportamento dos animais com várias dimensões da biodiversidade, utilizando várias técnicas como microscopia, ultramicroscopia, trabalhamos com espectrometria óptica, trabalhamos com química, fisicoquímica, complexidade fractal e várias outras métricas e equipamentos e técnicas que, juntos com a história natural, com o comportamento, com a biologia e evolução dos animais, a gente possa ter uma visão mais holística da evolução desses grupos. Então podemos resumir a nossa área de pesquisa aqui como biologia integrativa, procurando integrar a história natural com diversas áreas do conhecimento científico. Por exemplo, procuramos integrar a taxonomia, que é a descrição de novas espécies, de novas formas imaturas de animais, com técnicas moleculares e morfológicas, para então termos uma compreensão maior do que são essas novas espécies, se realmente são novas espécies, inclusive procurando polimorfismos e espécies crípticas dentro de uma perspectiva filogenética molecular. Essa é uma área nova de pesquisa e justamente por ser nova nós temos poucos trabalhos, ainda se sabe muito pouco sobre essa interação do comportamento com outras características dos animais, e isso é de suma importância para a conservação das espécies dentro do cenário que nós estamos, em que nós temos uma extinção em massa de espécies, ambientes sendo degradados cada vez mais. Então o nosso trabalho seria de enorme importância para a conservação dessas espécies, para o conhecimento mais profundo dessas espécies. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Maristela Coutinho de Alcântara Gil, que é docente do Departamento de Psicologia da UFSCar, é credenciada junto aos programas de pós-graduação em Psicologia e em Educação Especial aqui da UFSCar, coordena o Laboratório de Interação Social e, durante o período de 2004 a 2008, foi vice-reitora e depois reitora da UFSCar. Então, é um imenso prazer, uma honra para mim conversar com você. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar desse programa. Eu é que agradeço a vocês. Eu sou fã do Paideia, gosto muito do programa e me sinto muito honrada por poder estar aqui com vocês e conversar sobre o que a gente tem feito no laboratório. Agradeço ao Adilson, Mariana, o pessoal todo do estúdio, essa oportunidade. Então, eu queria começar com uma questão mais geral que caracteriza não só o trabalho que você veio fazendo aí ao longo da sua carreira, mas a própria área de psicologia, o curso de psicologia aqui na UFSCar, que é esse compromisso, esse vínculo com a ideia de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, eu queria que você descrevesse um pouco essa história, o que é essa indissociabilidade e também por que ela é importante. Por que você avalia que é importante trabalhar colocando esse vínculo, né, entre ensino, pesquisa e extensão? Essa ideia da indissociabilidade, essa forma de pensar o trabalho acadêmico é muito cara sempre, né? E ela fundamentou pelo papel que ela tem na UFSCar e pelo fato dela ter sido regulamentada na UFSCar como uma das possibilidades, mas a mais desejável de integrar ensino, pesquisa e extensão. Ela fez parte da concepção do curso de psicologia. O curso de psicologia foi criado de graduação, especificamente, com dois eixos principais, o eixo da pesquisa e o eixo da atuação, para a formação de um futuro psicólogo que não só fosse capaz de trabalhar com as pessoas, mas que fosse capaz de fazer perguntas de pesquisa sobre as questões do seu trabalho e produzir conhecimento científico sobre a atuação e sobre os fundamentos da sua atuação, processos básicos diversos do que faz o que são as pessoas, né? Como as pessoas se comportam, como as pessoas pensam. Então, esta ideia de indissociabilidade teve presente desde a origem do curso. E para que a gente pudesse formar nossos futuros psicólogos nesta direção e que eles compreendessem o trabalho acadêmico como um trabalho que não junta uma situação de pesquisa a uma outra situação de extensão e a uma outra situação de ensino, ou seja,
não era isto que nós queríamos, reunir situações diferentes, mas que num mesmo ambiente nós tivéssemos perguntas de pesquisa a serem respondidas, originadas ou que propusessem formas de atuação para a gente formar os alunos nessa direção, e eram alunos. Então, a atividade de ensino era o ensino da pesquisa e da atuação com pesquisa. Então, isto fez efetivamente a gente viver a indissociabilidade e os grandes desafios de trabalhar nessa direção. Eu queria que você desse exemplos no cotidiano do curso, porque eu conheço essa história e aí quando você percebe que tipo de atividade o aluno faz, em que tipo de atividade que ele se envolve e que ele vive essa indissociabilidade. Eu vou contar um pouquinho do que acontece no nosso laboratório, né? E vou dar o contexto um pouquinho das atividades que a gente faz hoje no laboratório. O laboratório surge com o curso, ele é criado em 95, com a professora Nancy Vinagre Fonseca de Almeida, o professor Almir Delprete e a professora Zilda Delprete. Nós 4 criamos o laboratório e, especificamente, no trabalho realizado por Nancy e por mim, a gente criou um programa que se chamava Programa de Atendimento à Criança Pequena. Ele dura 15 anos e quando a Nancy deixa a atividade acadêmica para se dedicar às atividades administrativas, a gente recria o programa já numa outra direção. Passado 15 anos, você sabe que o conhecimento muda rápido e que as perguntas também mudam em função um pouco dos achados que a gente tem e um pouco do zeitgeist que a gente precisa considerar. E a gente criou o Pró-Infância, é o Programa de Promoção do Desenvolvimento Infantil, junto com a professora Débora de Holanda Souza, também do Departamento de Psicologia. O que se fazia neste programa? Nós temos conhecimento, e conhecimento por pesquisas de levantamento, que grande parte das nossas crianças tem risco para o desenvolvimento, né? Risco para desenvolvimento significa que, de alguma maneira, fatores sociobiológicos e econômicos contribuem para que estas crianças possam ter um desenvolvimento diferente daquele que é esperado, né? Este conhecimento é corroborado, e eu gostaria de contar isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante, por uma extensiva pesquisa do The Lancet, uma revista inglesa de renome internacional, que faz o levantamento da condição das crianças no mundo, de crianças pequenas, crianças nessa fase pré-escolar, do 0 aos 36 meses, 3 anos de idade e um pouquinho maiores. E que constata que 43% das crianças do mundo, nós estamos englobando Ásia, África, Américas, Europa, tem risco para o desenvolvimento saudável. E no saudável eles estão considerando fatores de saúde física, psicológica, condições de sobrevivência e condições de desenvolvimento nas sociedades e nos grupos sociais dos quais elas fazem parte. Então, este dado do The Lancet corrobora as pesquisas brasileiras que são menores, que abarcam menos população pelas condições econômicas que nós temos de fazer pesquisa no país, mas que corroboram estes dados, e essas questões eram muito pregnantes para nós nas creches da cidade. Nós sabíamos que em algumas creches as crianças podiam ter risco para o desenvolvimento. E nós queríamos que os nossos alunos aprendessem a trabalhar, trabalhando com a população com a qual eles trabalhariam ao serem psicólogos. Então nós criamos o programa, os estudantes iam para as creches, com a nossa supervisão, com a nossa orientação constante, para fazer a avaliação do desenvolvimento das crianças, aprender a fazer essa avaliação e aprender a propor procedimentos, a propor uma atuação que
estimulasse o desenvolvimento dessas crianças, sempre das crianças pequenas. Nós trabalhamos sempre com crianças até no máximo 48 meses, até no máximo 4 anos. E deste trabalho se originou uma série de perguntas de pesquisa que foram sendo respondidas por estes mesmos alunos nos trabalhos de conclusão de curso, nas monografias e nas atividades de pesquisa do próprio curso. Uma das coisas que a gente tinha muito claro e que aparece nos dados de 15 anos de levantamento de repertório das crianças é que as crianças se desenvolvem muito bem, mas tem alguma defasagem na linguagem e na cognição. Né? E qual é esse ponto que faz essa diferenciação? Vocês chegaram a perceber que havia uma diferença, por exemplo, por região aqui na cidade de São Carlos, ou é relacionada com algum determinado grupo social, alguma classe? Onde isso está mais marcante? A pesquisa, o trabalho realizado, não a pesquisa propriamente, foi realizado sobretudo com a população das classes trabalhadoras com uma renda que não é a renda da classe média, né? Então, foi com essa população que nós trabalhamos nesses anos todos e que continuamos trabalhando por muito tempo. A gente não tem estudos extensivos sobre a diferença deste desenvolvimento em função da renda. Isso requeriria um investimento em pesquisa diferente daquele que a psicologia faz, porque a psicologia está mais interessada nos processos interacionais, nos processos básicos de aquisição, de aprendizagem, né? Então, nós não temos essa informação, embora essa informação possa ser recuperada pelos microdados do IBGE. Teita, eu queria aproveitar que você falou em interação e entrar justamente, a gente se aprofundar um pouco nesse conceito, no que é a interação social no contexto do trabalho que vocês realizam. O laboratório chama Laboratório de Interação Social, você mesmo coloca que as perguntas variaram ao longo do tempo, daqui a pouco eu queria que a gente falasse sobre quais são as perguntas atuais e as pesquisas atuais, mas eu entendo que a interação social é o pano de fundo ao longo dessa história, que essa preocupação se mantém. Então, o que é estudar a interação social? O que é a interação social? Qual a importância dela? Essa é uma pergunta importante, porque se é um laboratório de interação social, a gente precisa, pelo menos, ter uma clareza do que nós estamos falando quando nós falamos de interação social. Porque as crianças nascem e interagem com o ambiente físico, com as paredes, com as cores, com aspectos físicos do ambiente e estão aprendendo nesta interação. Mas nós estamos tratando especificamente da interação social, que nós consideramos que é a influência recíproca entre uma pessoa e outra em qualquer idade que ela tenha. Ou seja, o que eu faço influencia o que a Mariana faz. Eu estou falando e a Mariana está balançando a cabeça. Quer dizer, o que ela está fazendo tem uma relação direta com o que eu estou falando. E eu continuo a falar porque a Mariana está dizendo que está tudo bem. Porque se ela fizesse um outro sinal, eu provavelmente pararia. Então, este é um exemplo imediato e concreto do que a gente entende por interação social. E a gente considera que o desenvolvimento acontece na interação. Por exemplo, o bebê, quando nasce, uma das primeiras coisas que acontecem com o bebê já é uma interação. Porque imaginem que o bebê, quando nasce, ele chora. Chorar é uma das primeiras formas de comunicação humana, né? Quando ele chora, o médico faz uma determinada coisa. Quer dizer, o choro do bebê influencia a decisão do médico de fazer alguma coisa. Se o bebê não chorar, o médico faz outra coisa. Então, é aquilo que o bebê faz que sinaliza para o médico o que ele vai fazer. E a ação do médico tem uma influência grande sobre o que acontece com o bebê. Atualmente, na compreensão contemporânea das condições interessantes de nascimento, está o fato do bebê ser colocado sobre o peito da mãe.
isto significa que existe uma interação desde o momento do nascimento. Então, esta afirmação de que a interação existe desde que a criança nasce é uma afirmação que tem pesquisas que são estudadas já, por exemplo, Adilson, que é de um grupo francês muito interessante, que mostra que o bebê, com menos de 12 horas de nascido, reconhece o som da voz da mãe. Então, você tem um refinamento nas pesquisas e na tecnologia de pesquisa com criança muito pequena que já vai mostrando que a interação está presente e é fator que constitui, né, é o fator de base do desenvolvimento. É na interação que a criança se desenvolve. Então, nesse sentido aí da interação, é muito comum a gente ouvir assim das pessoas que as crianças parecem que são mais espertas hoje, né? Algumas, justamente, você vê lá crianças com 1, 2 anos de idade, com alguma serem mais ativas em alguns momentos. Justamente algumas pessoas associam isso que talvez desde pequenas, elas logo nesses primeiros meses, já são expostas a muitas coisas, né? Antes a gente sempre falava da questão da televisão, que sempre funcionou muito como babá eletrônica por um tempo, e hoje essas interações, né? Se a gente vê crianças com 2 anos de idade, passa o dedinho na revista pensando que é um tablet ou coisas isso. E essa coisa hoje está tão disseminada que a gente atinge quase todas as classes, né? Então, quase todo mundo tem um celular, um smartphone, hoje é uma coisa que quase todo mundo tem isso. E o que reflexo a gente pode esperar disso, né? O que a gente pode esperar, né? Essa coisa que todo mundo fica achando que a criança, que bonitinha, ela já sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. O que talvez isso vai refletir num futuro, no desenvolvimento cognitivo dessa criança, etc. Talvez sendo um pouco mais direto. Isso é bom ou ruim para as crianças? Então, esta é uma questão, Adilson, importantíssima. E ela serve para ilustrar que nem sempre a prescrição tem por base o conhecimento produzido pela pesquisa, né? O conhecimento produzido pela pesquisa é mais lento do que aquilo que a gente pode fazer de prescrição para os pais. E muito da prescrição tem relação com uma observação sistemática do cotidiano das crianças, né? As crianças respondem, né, e influenciam e agem no ambiente que elas têm. Então, a criança de hoje, pensando na criança que fomos nós, que os nossos avós, nasciam em quartos eram protegidas do barulho, do excesso de iluminação, enroladinhas num pano. Algumas pesquisas mostram que, independentemente de você ser enroladinho, você tem janelas, o que a gente chama de janelas do desenvolvimento, em que o desenvolvimento acontece. Você não estando enroladinho, naquele período ele vai andar, vai se mexer como todo mundo. Do mesmo modo, em outras condições de desenvolvimento. Mas, voltando à questão do acesso às mídias, né, muito precoce, a gente tem que as crianças, de fato, têm características muito diferentes do que as crianças tinham há 30 anos atrás, a gente não precisa ir tão longe, né? Agora, há a suposição, e é uma suposição fundada na observação de médicos, psicólogos, de pessoas que trabalham com as crianças, de que a estimulação precoce a este tipo de mídia não é a melhor coisa que pode acontecer à criança, que é preciso esperar algum tempo. Mas a gente vai ter pesquisas com resultados consistentes, replicadas e com um mínimo de segurança de afirmação daqui a alguns anos. Porque daqui a alguns anos a gente vai saber o que aconteceu com essas crianças, né? Então, agora é muito evidente como é a mudança. A nossa impressão é que as crianças muito pequenininhas já acham que cada uma nasce com um tablet de um lado e o celular do outro, porque elas com 1 ano, antes disso, estão usando, né? E elas aprendem muito rapidamente, Adilson, por um processo que a gente conhece na psicologia. A consequência imediata da ação da criança
tem um papel muito grande no que ela faz no futuro. Então, o que acontece hoje, de alguma forma, orienta, condiciona o que ela fará no futuro. Então, são processos básicos de aquisição de comportamento que a psicologia vem estudando desde o início do século passado, anos 20, 30, e que mostra que esta consequência é muito pregnante no que a criança aprende. Você não tem nada mais imediato do que tocar uma figurinha numa tela, seja qual o tablet, o celular, o monitor do computador, e a figurinha se mexer. Então, a ação da criança sobre o ambiente, o fato de que ela põe o dedinho na figura do bonequinho, faz o bonequinho mexer. Então, esta consequência imediata, nenhum outro brinquedo dá com tanta visibilidade para nós, né? Então, isto fica muito claro que a criança, e como a criança quer fazer o mundo se mover, né? A criança, isto os nossos autores da psicologia já afirmavam há muito tempo, Piaget, Skinner, Vygotsky, uma das coisas que a criança, que é prazerosa, que é importante, é que a criança age e o mundo muda, não é? Ela engatinha e a distância entre a parede e ela diminui, é físico. Ela vai e pega a poeirinha no canto e a poeirinha vai para o dedo dela. Quer dizer, então, uma série, a gente está descrevendo interações com o mundo físico. Essas consequências, as consequências imediatas, as consequências que no início são constantes, elas vão sendo mais espaçadas. Não é toda vez que a figurinha mexe. Algumas vezes a figurinha mexe, mas ela tem que pôr o dedo em outra figurinha para ela se mexer. Ela vai aprendendo a discriminar que a figurinha do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, mexe e a do lado direito não mexe. E aí ela toca a do lado esquerdo, que é a que se move. Então, isto são processos que a psicologia conhece há bastante tempo, que são processos de aprendizagem, que conta também um pouquinho por que a psicologia trabalha com aprendizagem, né? Então, Adilson, a gente não consegue dizer que é bom ou mal, que a gente deve ou não deve com absoluta segurança, mas a gente tem clareza de que este tipo de interação tira a criança da interação com os pais dela, da interação com os irmãos. Porque este tipo de consequência imediata, prazerosa, mantém a criança olhando para o tablet, quando a criança precisaria explorar o ambiente físico e social. Ela precisa engatinhar, ela precisa andar. Isto é constituição anátomo-fisiológica do desenvolvimento da criança e cognitiva, é assim que ela aprende. Então, o comportamento exploratório da criança é fundamental. E essas coisas, como a televisão restringiu um dia, restringem também. Só que esta restrição oferece à criança muito mais oportunidade de testar aquilo que ela faz. E, portanto, são muito atraentes. Você tira o tablet da criança, ela chora. A mãe diz que não vai dar o telefone, ela chora, né? E os adultos, em geral, não gostam de ver criança chorando, né? Teita, a gente tem só mais alguns minutos e eu não queria deixar de falar de uma outra área que eu sei que você trabalha relacionada, é claro, que é como que as crianças aprendem as palavras ou aprendem a falar. É algo que eu já conversei, já tive a oportunidade de conversar com você outras vezes, então se você pudesse apresentar um pouco para os nossos espectadores quais são as questões relacionadas a essa pesquisa e algumas evidências, alguns achados aí. Bom, eu poderia conversar com vocês por dias, né, sobre essa questão específica, que é importantíssima. Quer dizer, isso é uma característica muito nossa, falar com palavras, né, e nos comunicarmos usando as palavras. As crianças começam a aprender coisas que são requisito para falar muito cedo, como bebês muito pequenininhos, 3, 4 meses, as crianças já respondem muito fortemente
a fala do adulto com ela. E destas pesquisas, Adilson, a gente consegue tirar prescrições mais seguras, de dizer para os pais, falem com eles. Quando a criança começa a fazer barulhinho, quando ela solta a saliva que faz bolinhas, isso faz barulho, responda, fale com ela. Não importa se você está repetindo o mesmo som, se você está falando naquela linguagem que mãe fala com criança, né? Uma voz mais fina, mais lenta e olhando para a criança, mas converse com ela, porque a criança está aprendendo coisas que são requisito para ser um falante competente desta época. E se você faz isso imediatamente depois que a criança fala e espera que ela faça barulho de novo, você, quando ela é muito bebezinha, você está ensinando ela a alternância do diálogo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala. Isto também é estudado na psicologia desde os anos 50 do século passado, né? Então, algumas coisas a gente tem muita clareza. Depois, o fato de que a criança, antes de falar, aprende a ouvir no sentido de que a mãe diz, a mamadeira é uma palavra. A criança que não nascer no Brasil não vai ouvir mamadeira, vai ouvir o que o grupo cultural dela usa para se referir a este objeto. Então, esta relação entre o que a cultura diz, que é absolutamente arbitrário, e o objeto, está sendo ensinada desde que quando ela ouve. Eu vou precisar, infelizmente, interromper. Espero que você possa voltar logo, porque eu sei que a gente deixou de abordar não só em relação a essa questão da palavra, mas toda a sua área de pesquisa, vários assuntos. Mas queria agradecer essa conversa que a gente já pôde ter hoje e que eu realmente espero que em breve a gente possa dar continuidade a ela. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho assim, a possibilidade de contar o que a gente faz em pesquisa extraordinária. Muito obrigada. E esse Paideia, então, fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde, mas acompanhe o Lab também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos.